muito bem, galerinha do 7º ano. Agora a gente está voltando aqui para falar do finalzinho aí da Idade Média. Estamos finalizando o nosso assunto e a gente vai falar agora das características, continuar, né, falando das características da Idade Média. Na aula passada a gente falou aí das características sociais, das características políticas, econômicas e etc. E agora a gente vai falar das características ideológicas e a gente vai entender melhor como funcionava essa questão do domínio da ideologia. Primeiro, conceito. O que é ideologia? O próprio sentido da palavra nos dá uma noção. Ideo. Ideo vem de quê? Vem de ideia. Ideias. Logos ou logia significa estudo. Portanto, ideologia pode etimologicamente dizer que é o estudo das ideias. Em um sentido mais direto, ideologia é um sistema em que alguém se apropria do conhecimento, se apropria da política, se apropria das crenças, se apropria dos valores e usa tudo isso para dominar a maior parte da sociedade. Uma classe que tem esse domínio domina as outras classes. Lá na Idade Média, era o clero que dominava toda a produção cultural, as crenças, o modo de viver, o modo de pensar. Era a Igreja Católica que detinha o poder ideológico, o poder cultural. Era só a Igreja que tinha acesso à cultura, à alfabetização, ao conhecimento. Só ela produzia os livros, produzia literatura, produzia a arte. Em outro vídeo a gente falou de arte rupestre, que vem de lá, né, aquela arte lá das cavernas. Só a igreja produzia tudo isso. Ela dominava o viver das pessoas, o modo de viver, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de produzir, o modo de vestir. O que eu penso tem que ser de acordo ou dentro do contexto do pensamento e do que queria a Igreja Católica. Tá? Então, isso é ideologia. É uma classe que assume o poder social, o poder político, o poder econômico, o poder cultural, e com esse poder ela domina. Ela diz que a única verdade que existe é o pensamento dessa classe que está no poder. Esta classe determina o que é verdade e o que não é. E não é diferente de hoje. O que a gente tem hoje? Os ricos assumem o poder, que eles representam aí 25% da população mundial. Hoje a gente tem aí basicamente 3% que detém toda a riqueza do planeta. E eles dizem para nós o que é verdade e o que não é, mediante a ciência. A gente está em uma plena pandemia e existem outras alternativas que podem auxiliar no tratamento do Covid-19, mas quem determina é a ciência, são os cientistas. É a OMS que diz que pode usar ou não o hidróxido de cloroquina. E assim vai, e outros remédios. Tem gente tratando o Covid-19 com outros remédios naturais, com plantas. Ainda bem, né, que não se subordinam totalmente e absolutamente ao que diz a ciência. Porque essa ciência está a serviço de uma classe que detém o conhecimento e diz o que deve ou não fazer. Isso é ideologia. Continuando. Um dos aspectos que a igreja usava, a metáfora, a narrativa que a igreja usava para dominar a sociedade, é a metáfora simples. Céu e inferno. Quem obedece ao senhor feudal, quem obedece à igreja, vai para o céu. Quem não obedece aos desobedientes, aos rebeldes, que não obedecem, que pensam diferente da igreja, a esses o inferno. Vai arder no fogo, no quinto dos infernos. Essa era a metáfora. E a pergunta é, quem é que queria ser queimado no fogo do inferno após a morte? Ninguém. Então, para não ser queimado, é melhor obedecer. Obedece ao Senhor, trabalha até morrer, mas quando você morrer, tu vai para o céu. Essa era a promessa, essa era a metáfora usada para o domínio e para o controle da sociedade. Muito bem, continuando aí então.
Já falei, né? Céu e inferno é a metáfora. Então, aqui temos, essa imagem ela é bem legal, porque ela mostra muito bem isso, né? Então, nós temos aqueles que obedecem a entrada para o paraíso eterno. Obedece, devolve, paga os impostos, devolve 10% para a igreja, devolve o dízimo, é obediente, então você merece o céu. Não obedece, é desobediente, pensa diferente, é rebelde, não devolve o dízimo, não paga imposto, então o teu lugar, meu amigo, é arder no caldeirão, não no caldeirão do Hulk, mas no caldeirão do inferno, caldeirão do Satã. Muito duro, né? Isso aqui, é muito bravo isso. Mas era uma metáfora usada pela igreja para o controle da sociedade. Beleza? Continuando então. E temos aqui as características culturais, e a gente já falou disso, né? O que é cultura? Cultura é o modo de viver. Cultura é o modo de viver, é o modo de pensar, é o modo de vestir, são as músicas, são as crenças, a religião, o modo que eu me visto, o modo que eu ando, o modo que eu falo, aquilo que eu leio, as minhas crenças, isso é cultura. Beleza? Então, naquele período da Idade Média, a gente já falou, a religião, o cristianismo, era a matriz referencial, era a matriz, era a verdade que fazia com que toda a sociedade se mantesse quietinha, estamentada, uma classe que é servo vai se lascar sendo servo a vida toda, quem é nobre e dono da terra está de boa, porque tem quem trabalha para sustentar, a igreja está lá em cima, aquela que reza, mas na verdade tem um poder político e ideológico. Então, essa era a cultura da época, do feudalismo. Então, a gente tem essa imagem que ela dá uma noção, depois você para o vídeo aí e você vai ler esse texto. Essa imagem é um texto. Aliás, toda imagem é um texto. E aqui tem essa imagem que você pode ler. A gente tem aqui o clero, né, que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, a gente tem aqui aqueles que estão indo, deixa-me ver, aqueles que estão indo para o paraíso, né? Aqui, esses vão herdar o céu. E tem aqueles que vão ser queimados, cara. Ó, vai ser levado lá pouquinho. Opa, não deu aqui. Tá aqui, ó. Vai ser levado para um outro canto que ninguém quer ir. Eu creio que você também não, né? E a gente agora vai falar dos impostos, do sistema de impostos feudais. Quais eram os impostos? A gente viu aí. Bom, a gente viu então aí para trás todas as características mais importantes da Idade Média. E agora a gente vai ver qual eram os impostos. Além do cara trabalhar para sustentar o senhor feudal e a igreja, o cara tinha que pagar imposto ainda. Porra, tá ferrado, não? Ferrado. Então a gente tem aqui a corveia. O que era a corveia? Significava que o servo tinha que trabalhar no mínimo 3 dias da semana. Ele trabalhava nas terras do senhor feudal. E trabalhava nas terras do senhor feudal, e toda aquela produção era do senhor feudal. Ele não levava nada. Era do senhor feudal. E havia ainda 30% daquilo que ele produzia lá na terra dele, nos outros 4 dias da semana, que ele trabalhava para ele tinha que devolver 30% para os celeiros do senhor feudal. É bom ser senhor feudal, hein? Muito legal. É igual os políticos de hoje. E esse imposto era chamado de talha. A talha, 30% da produção do servo tinha que ser para o senhor feudal. E a gente tinha também as banalidades. Porra, já estava lascado, tanto pagar imposto, trabalhar de graça, ainda tinha imposto sobre o uso das ferramentas que pertenciam ao senhor feudal. Então, ele pagava imposto em alimentos pelo uso do moinho, por exemplo. Pelo uso do carro de boi para arar a terra. Ele pagava imposto daquilo. Então, tudo que ele usava do senhor feudal, além dos 3 dias que ele trabalhava de graça, dos 30% da produção que ele mandava para o senhor feudal, ainda pagava uma quantidade lá pelo uso das ferramentas
que ele usava para plantar, tanto para ele como para o senhor feudal. E a gente tinha também o dízimo. O dízimo, eu creio que seja conhecido de todos nós, né, aqui no Ocidente. O que é o dízimo? O dízimo é devolver 10% daquilo que eu ganho para a igreja. Naquela época, era 10% da produção de alimento que o servo produzia, era obrigatório devolver para a igreja, devolver para o clero, para sustentar o clero. Hoje o dízimo é pago em salário, é pago em moeda. Eu tenho meu salário de R$2.000, tenho meu salário de... Se eu tiver R$2.000, eu devolvo 10%, é R$200. Se for R$3.000, eu tenho que devolver R$300 de dízimo para sustentar o clero, para sustentar o pastor, para sustentar, manter a igreja e etc. É por isso que existem aí alguns pastores, né, que pegam o dízimo dos fiéis e compra boi, compra fazenda, compra jatinho, compra casa de praia e assim beleza? Então é isso, o dízimo sendo usado para outras finalidades que não na base do que está na palavra, que diz que devolvei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. A casa do Criador, a igreja física, tinha que ter mantimento para ajudar os pequenos, aqueles que estivessem passando necessidade, tá? Essa é a finalidade. Mas o dízimo também pode ser pensado de outra forma, que é, eu sou a casa do Senhor. E o próprio Jesus, o próprio Yahushua diz, vós sois o templo do Espírito Santo, o reino de Deus está dentro de vocês. Então eu também sou a casa do Senhor. Sou a morada do Espírito do Senhor. Eu posso reservar 10% do que eu ganho para ajudar o meu próximo, para ajudar os necessitados. Eu sou a casa, tem que haver mantimento na casa para ajudar quem precisa. É o sentido do dízimo, a gente está falando aqui do ponto de vista histórico. Então a gente vai terminar a nossa aula falando esse assunto, né, falando aí da decadência do feudalismo, decadência da Idade Média. E a gente vai falar um pouco aqui dos fatores que contribuíram para o fim da Idade Média. E a gente tem o primeiro fator, que foi a peste negra e a peste bubônica. A peste negra e a peste bubônica dizimaram, mataram, eliminaram 30% da população europeia. Professor, quer dizer que lá no século XIII para frente teve pandemia? Teve pandemias, e não foi só uma. A peste negra foi uma pandemia. A peste bubônica foi outra pandemia. Aliás, parece que toda mudança, todo período de mudança, de transformação da sociedade, tem que haver uma pandemia. Não é isso? A gente está aí na pandemia avassaladora do Covid-19, mas historicamente já existiram várias pandemias. Em 1918, houve a gripe espanhola. De 38 a 45 também teve uma outra pandemia. E assim, várias pandemias a gente já teve no século passado, né? Século XX, tiveram aí, no mínimo, umas 2 ou 3 pandemias. Ok. Continuando, a gente tem aí a queda da produção de alimento. É um fator que contribuiu para a decadência, para a queda do sistema feudal. A queda na produção de alimentos. Por que, professor? Os servos pararam de trabalhar? Bom, não é bem isso. É que as terras eram trabalhadas do mesmo jeito. A mesma técnica, 1000 anos produzindo na mesma terra, com as mesmas técnicas. Essa terra está cansada. Beleza? Então, queda na produção de alimento, aumento da população. Claro que queda na produção, aumento na população, vai haver crise, vai haver fome. É preciso das pandemias para eliminar um monte de gente. Não é isso? É muito o que está acontecendo hoje. E um outro fator que é muito importante, a gente vai falar dele com mais propriedade um pouco mais na frente, que é o surgimento do comércio. Lembra dos homens livres, do lixo da sociedade, que ninguém queria passar perto, eles eram fedorentos? Eles eram artesãos, mas não tinham onde morar, não tinham acesso à terra, não tinham dignidade, não tinha nada, e todo mundo não queria nem vê-lo por perto. Os homens livres. Esses caras vão se tornar artesãos, e a gente vai falar disso mais na frente,
quando esse cara vai se tornar comerciante aqui, exatamente essa classe que era o lixo, que vai se tornar comerciante. Esse produto que ele fazia, que era o artesanato, ele vai produzir um excedente além do que ele precisa para se alimentar e vai vender isso no feudo. Ah, vender, professor, quer dizer que está surgindo aí o comércio, exatamente. Mas vai vender como assim? Se cada feudo tinha a sua própria moeda. Pô, legal. Ele produzia, vendia no feudo A, trocava por ouro. Trazia lá para a cabana dele, para debaixo da ponte dele. Pegava aquela moeda e desmanchava e fazia uma moeda única. Do feudo A, do feudo B, do feudo C. Ele trocava, vendia por essas moedas e moeda em ouro e fazia uma moeda que tinha validade geral. Todo mundo queria receber. E aí está surgindo o comércio, beleza? E a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Então, se surgiu o comércio, está surgindo uma nova classe social. Uma nova classe social está surgindo. E essa classe social que fazia o comércio, que era comerciante, se chamava burguesia. Burguesia comercial. Burguesia, professor, de onde vem isso? Ah, vem do burgo, rapaz. Vem do burgo. O que é isso, professor? Burgo? Está me xingando, é? Não, eu vou falar disso para vocês um pouco mais na frente, o que era o burgo e por que esse nome burguesia comercial, valeu? E a gente tem aí a criação dos estados modernos. O feudo agora perde o seu poder, o senhor feudal perde seu poder, o feudo A, o feudo B, o feudo C, etc. De A a Z, esses feudos vão perder o seu poder, os senhores feudais perdem o seu poder e eles vão eleger, a burguesia vai eleger um rei para representar todo mundo. E aí, parece-me que a gente está formando novamente a pizza, entenderam? Lá no Império Romano ela foi dividida e agora ela está novamente sendo formada. A gente vai ter um rei que vai dominar uma região que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, e eles vão criar um exército próprio, vão criar uma moeda própria que tem valor em 100 feudos, e a gente tem aí o Estado Nacional. Beleza? E finalizando aqui, a gente tem o renascimento cultural, e esses assuntos, tanto a formação do Estado Nacional como o renascimento, são assuntos das nossas próximas aulas. Muito bem, terminamos aqui então a nossa aula, nosso assunto sobre Idade Média, e vamos aprender mais. Por quê? Quando a gente faz as atividades, a gente aprende. É fazendo e aprendendo. E esse aprendizado, ao fazer, ele ganha qualidade. E aqui tem uma mensagem que eu digo: agradeça sempre, viva com gratidão, reclamar jamais. Jamais reclame da vida, jamais reclame de nada, jamais reclame de ninguém, nem do governo, nem do político, de ninguém, nem dos seus pais, dos seus avós, tataravó, nem de ninguém, nem do esposo, da esposa, jamais reclame. Os reclamões não conquistarão o reino dos céus. Aqueles que reclamam não conquistam. Aqueles que reclamam não conquistam sonhos. Aqueles que reclamam não conseguem bonança na sua vida, não conseguem qualidade de vida, porque nós somos aquilo que pensamos. Nós nos direcionamos para aquilo que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso coração. Se eu estou reclamando do outro, dos problemas, dos defeitos dos outros, eu estou me conectando com esses defeitos, estou me tornando a mesma qualidade. Lembra da arte rupestre, lá das cavernas? É a mesma coisa, beleza? Ligando o presente ao passado. Valeu então, foi um prazer, foi uma honra estar com vocês. Agora finalizamos a nossa aula, um abraço para todos e até a nossa próxima aula. Lá na nossa sala de aula, online, vai ter várias atividades para vocês desenvolverem. Vão lá, façam as atividades, aprendam, tirem as dúvidas, tanto com vocês mesmos, como também com o seu professor. Valeu, um abraço a todos.